dia, boa noite. Nós vamos apresentar hoje sobre as integrais triplas para monitoramento de barragens. O grupo é composto por Thiago Moreira Silva e Thiago Oliveira Moraes. Infelizmente, por causa dos problemas com a Covid-19, o outro componente, Thiago Oliveira, não vai poder apresentar hoje. Qual é o problema da questão? Nos acidentes recentes envolvendo o rompimento de barragens, tornou-se claras a importância do seu monitoramento. Ou seja, por exemplo, no acidente que houve recentemente na barragem de Mariana, tornou-se clara a necessidade de que houvesse uma maior rigidez no monitoramento de barragens para avaliar o seu estado de desgaste antes mesmo que algum tipo de acidente, de rompimento ocorresse. Para fazer esse monitoramento, uma série de processos, uma série de passos pode ser seguida. Muitos fatores são envolvidos. Um deles é a análise de desgaste, ou seja, para verificar se está tendo algum tipo de rachadura ou alguma modificação do gênero na estrutura da barragem, outra presente de umidade apresentada por baixa vegetação. E a avaliação também de como o intemperismo modificado pelas condições sazonais interfere na resistência do material, ou seja, como o tempo atual está modificando o estado da barragem. E o problema se estende, porque devido à extensão das barragens, geralmente drones são utilizados para cumprir a tarefa de inspeção. Por causa que, devido à grande extensão e também por causa das dificuldades geológicas da região, é muito difícil as pessoas transitarem. Então eles utilizam drones, ou seja, utilizam sistemas computacionais para fazer o monitoramento das barragens. Um dos fatores que pode ser avaliado para considerar o estado da barragem é o seu volume. Ou seja, se a barragem há 5 anos tinha um volume X, ocupava um volume X no espaço, e hoje está ocupando um volume Y, significa que ela teve perda de volume, e essa perda de volume pode ou não ser muito significativa para um rompimento ou para algum tipo de acidente. Isso pode ser avaliado. Beleza, devido a esse formato irregular, o cálculo do volume por vezes convencionais, ou seja, base vezes altura, ou comprimento vezes largura vezes altura, é dificultado. E é por isso que nós vamos introduzir os conceitos de integrais triplas, que as integrais triplas, como extensão natural do conceito de integração, possuem as seguintes aplicações. A aplicação mais clara, que é essa que nós vamos utilizar aqui, é o cálculo de volume de sólidos regulares. Mas elas possuem outras N aplicações, como por exemplo a determinação de densidade ou de massa, até mesmo pela aplicação do volume. E apresenta através da integração múltipla, utilizando 3 dimensões, representadas por variáveis x, y e z. Aqui nós temos um exemplo, que a gente tem dx, dy, dz, e aqui nós vamos poder integrar em x, em y e em z nessa ordem, essa função aqui que está aqui apresentada. É importante já deixar claro que para as integrais múltiplas, a ordem de integração em si não importa, porque no final das contas você deve chegar ao mesmo resultado, mas contanto você tem que passar por todos os passos de integração. Isso é muito importante definir, que para o cálculo de volume, por exemplo, que vai ser citado logo mais, uma coisa que é definida bastante é a utilização de integrais definidas, ou seja, se for observado aqui, as 3 integrais têm um ponto de início e um ponto de fim. Legal? E aqui continua a explicação de integrais definidas, integrais triplas. Nós temos, por exemplo, a gente fez essa simulação aqui no GeoGebra, e a gente definiu as seguintes funções. A gente definiu z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que seria esse paraboloide aqui com a concavidade voltada para baixo. Um z igual a 1, que seria esse plano, e o y igual a 1, que seria esse plano. Com elas definimos um volume irregular que pode ser encontrado com o uso de integrais triplas. Ou seja, esse volume aqui, que é formado, que pode ser observado assim, aqui e aqui, é o volume formado pelo encontro dessas 3 funções. E aqui a gente tem uma função para que a gente tem, aqui seria um exemplo um pouco mais genérico, aqui em relação às integrais triplas, que a gente integra uma função em relação ao dv que é o volume, que vai ser em x, y e z, mas a soma vai ser mais compacta do que 1. Ou seja, na utilização de vários planos, na definição de várias funções, nós conseguimos definir um volume irregular de um sólido.
E é muito importante isso por causa que, como a gente vai dizer agora, a gente vai utilizar os conceitos de integrais definidas para determinação de volume na aplicação do monitoramento de barragens. E essa é a nossa proposta, que a gente propõe, portanto, os integrais triplas para a definição de volume da barragem. A aplicação da computação se daria através do uso dos drones, responsáveis por captar os valores de 3 eixos, ou seja, no momento em que os drones passassem para fazer monitoramento das barragens, ou seja, quando eles mapeassem a região, eles iam ter os valores tanto de onde a barragem varia em X, e de onde a barragem varia em Y, e de onde até onde a barragem varia em Z. Esses valores podem ser utilizados para fazer o cálculo do volume da barragem, e assim pode fazer uma avaliação, e como a gente vai ver aqui agora, vai ter muito mais funções que podem ser utilizadas. E com todos os valores definidos, o drone seria capaz de calcular o volume e realizar uma análise computacional a partir disso, ou seja, aplicando o cálculo das integrais definidas, ou seja, aqui, ou até mesmo aqui de forma expandida, poderíamos descobrir o volume da barragem, e o próprio drone poderia fazer uma análise computacional de como a barragem está a partir da análise do histórico, ou seja, se a taxa de corrosão dela está muito alta, se a taxa de corrosão dela está muito baixa, e tudo a partir disso é uma análise computacional de inteligência artificial. E a gente tem outra aplicação aqui que é o quê? Com o uso dos dados e o volume obtido, softwares de 3D utilizados para modelagem podem criar representações mais precisas. Ou seja, a gente pegou aqui um exemplo de uma pista que foi mais para ilustrar, mas que, se observarem, ela segue um pouco no modelo de barragem. Que os softwares 3D, mesmo que eles possuam uma certa precisão comparados aos sistemas computacionais modernos, alguns deles ainda sofrem com uma certa... Quanto mais aumenta a necessidade do grau de precisão, mais alguns deles sofrem. E é para isso que a utilização da determinação de volume a partir das integrais triplas se demonstra ainda mais eficaz. Por quê? Com a determinação de volume ainda muito mais preciso com as integrais, nós podemos formar modelos aqui com volume extremamente ou muito mais preciso do que seria a utilização desse modelo. E com isso a gente pode fazer algumas propostas, alguns modelos computacionais, alguns modelos de 3D que sejam mais fiéis à realidade, ou seja, que vai ser mais eficaz tratar alguns casos, tratar alguns problemas, etc. A comparação entre os volumes previamente encontrados e os valores mais atuais pode ser um indicador de medidas preventivas de acidentes. Que é um caso você, como eu tinha falado anteriormente, fazendo uma análise de histórico, ele vai poder verificar se é um problema ou não. Assim, nós temos a conclusão que a aplicação pode ser utilizada para prevenir acidentes em barragens e outras estruturas, ou seja, a nossa proposta é para fazer uma aplicação em barragens, porém, ela não necessariamente vai ser somente em barragens, ou seja, pode ser depois em desfiladeiros, ou pode ser em comunidades em que passa algum tipo de risco, em que a análise do volume pode ser bastante eficaz. E a aplicação integral tripla, nesse caso, é bastante importante na computação. Através do volume, uma série de atividades computacionais se valida. Ou seja, como a gente falou da modelagem 3D, ou seja, como a gente falou da avaliação de histórico a partir disso com inteligência artificial. Ou seja, a análise do volume, essa análise do volume, ela só se torna realmente possível com uma captação mais precisa dos valores com o uso dos drones. Ou seja, é uma coisa que é permitida principalmente com a tecnologia, e através do uso da tecnologia nós conseguimos torná-lo ainda mais útil, ou seja, dar uma aplicação real, cotidiana, pegar uns conceitos de engenharia e, além de dar dados para esses conceitos de engenharia serem aplicados, nós também podemos dar uns meios para que esses conceitos de engenharia sejam aplicados, ou seja, os meios para que esses dados sejam dados e os meios para que esses dados, agora de forma útil, sejam aplicados para algum tipo de solução. Enfim, é isso aqui. Nós temos a referência das minhas imagens. Nós agradecemos muito pela atenção. Muito obrigado e até mais.